E hoje nós queremos falar sobre um assunto que está aí na mente de todo mundo e no rosto também, que é o assunto bichectomia, né? Saiba quais são os cuidados e algumas restrições. Tudo bem, doutor? Bom dia, minha amiga. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. O prazer é todo nosso de trazer profissionais assim como você, e a gente começa logo olhando para um rosto maravilhoso desse, como a gente está vendo, mas chamando a atenção das pessoas que estão assistindo o nosso programa, primeiro explicando para quem está em casa e que talvez não tenha esse conhecimento do que na verdade é bichectomia. Então, se cuidar do rosto, né? Se sentir bem, Sim. nunca sai de moda, né? É verdade. Sempre é bom a gente estar conversando. Gente, bichectomia é uma cirurgia que foi bem falada há pouco tempo e que a gente continua fazendo bastante, que é aquela cirurgia das bochechinhas, que é para poder melhorar o desenho do rosto, melhorar o aspecto, até dar uma sensação de rosto mais fino. É uma cirurgia super bacana, super simples, mas que a gente tem que ter só um cuidado. Às vezes a gente acha que todo mundo vai fazer, todo mundo precisa fazer. E não, existe uma indicação precisa para quem realmente vale a pena. Pronto, e a gente também precisa chamar a atenção das pessoas que buscam esse tipo de cuidado com o rosto, a palavra certa seria essa. Por quê? Porque às vezes você vai procurar um profissional, chega lá, é um profissional indicado por várias pessoas que talvez tenham feito, que gostam, que viram que teve um resultado legal, e aí se preocupa muitas vezes dizendo, não, mas eu vou em outro, como se fosse uma mercadoria qualquer. O seu rosto não é uma mercadoria qualquer. Quando você vai fazer algo no seu rosto, que você vai modificar algo, você tem que entender que aquilo vai ser modificado para a tua vida, para o teu dia a dia. Então, se você fizer algo que você não venha se sentir bem com você, ou se você perceber que muitas pessoas são assim, de que o outro, nossa, mas não ficou legal, ou você ouvir algum comentário, isso vai te deixar mal. Então, a gente precisa ter algumas informações para levar para essa pessoa que pretende mexer nesse rosto, Exatamente. Né, doutor? Eu acho esse ponto fundamental, minha amiga, que a gente sempre conversa com os pacientes, porque você tem que fazer uma coisa para você e você tem que fazer aquilo que está te incomodando, não é por causa dos outros. Sim. E você tem que ter uma relação de confiança e de se sentir seguro com o profissional que você vai procurar. Porque você não está fazendo para os outros e o profissional também tem que dizer o que é que vale a pena, o que é que pode ser feito, o que é o melhor para o seu caso, né? Porque você não vai ficar se transformando ou fazendo como se fosse uma brincadeira. Isso é um procedimento, Sim. ainda mais no rosto, como você está falando, que você está exposto, que todo mundo vai estar te vendo. Então você tem que ter um resultado, um objetivo que vale a pena. Doutor, uma das coisas que a gente percebe também nas pessoas é que às vezes elas vão buscar algo, muitas vezes para se parecer com outras pessoas. Exatamente. E isso é um cuidado que a pessoa tem que ter primeiro. Prepara a tua mente para o que você quer, para o que você deseja. Porque é muito interessante quando a pessoa diz, olha, eu não gosto muito desse lado, porque eu sinto que esse lado é um pouquinho mais alto do que esse outro lado. Eu sinto que eu fiz uma cirurgia, ou seja lá o que foi, eu sinto que esse ladinho não tá, eu sinto ele mais inchadinho, eu sinto o outro um pouco mais fino. Tem algumas situações adversas, tem situações adversas, e é importante chamar a atenção desta pessoa e de outras pessoas mais, porque tem gente que tá bem, mas às vezes não está bem aqui. Não está bem na cabeça, ela transfere, Sim. Tenta achar um problema para poder vai tentar sempre resolver. Ver um problema em tudo que aquela fizer. sua queixa que na verdade tem outra coisa Sim. por trás. E eu acho que é por isso que é importante a gente estar falando sempre da bichectomia, porque ela teve um boom há um tempo atrás de todo mundo querer fazer. E é uma cirurgia que não pode ser feita em todo mundo, porque se a pessoa às vezes já tem um rosto magro, ela pode trazer até flacidez. E a outra coisa é o próprio envelhecimento, porque se no futuro tu vai precisar daquela gordurinha, daquele excesso que talvez tu tinha na juventude, vai ficar fazendo falta no futuro. Então, por isso é importante a gente avaliar realmente cada caso, poder decidir. E às vezes a pessoa, como você falou, ela está focada num ponto e na verdade a gente pode fazer outra coisa mais simples e ter um resultado que vai ser tão bom quanto. Tá? Mas a cirurgia da bichectomia é uma cirurgia bem bacana e que a gente continua fazendo frequentemente. Pronto. Doutora, a gente tem uma imagem, Lorena, eu gostaria que essa imagem ficasse até fixa, se possível for, para que o doutor pudesse nos explicar. Por exemplo, esse rosto que está sendo mostrado agora nesse exato momento. Como a gente pode explicar essa cirurgia, como ela funciona? Digamos que eu tenha o rosto mais fino ou tenha um rosto mais cheinho. Como é feito esse... Tem uma modelo aqui que tem um rosto lindo e excelente, né? Então, gente, essa curvinha... Tá? Que, por exemplo, a gente vê esse desenho que faz a sombra, Sim. Você consegue marcar a bochecha aqui em cima, né? A maxila,
e aí você tem essa curvinha. Às vezes tem paciente que chega no consultório justamente achando que vai emagrecer o rosto como um todo, que vai emagrecer a bochecha como um todo. E o resultado dessa cirurgia, eu gosto de mostrar para o paciente, você faz assim, ó, você tenta morder tua bochecha. Aonde você consegue morder, que ela vai fazer essa marquinha, é o resultado que você vai conseguir. Então, muitas vezes a pessoa espera uma coisa aqui atrás ou aqui em cima, e o resultado é aqui onde você vai morder. Então, a bichectomia ela é bem localizada, o resultado. E a indicação precisa é, inclusive, os pacientes que, doutor Carlos, eu vou comer, eu estou conversando e sem querer eu fico mordendo a bochecha. Então, esse paciente é o que realmente vai precisar fazer a cirurgia. Quais são as restrições, doutor? Depois da cirurgia? A cirurgia é super simples. É uma cirurgia que você pode fazer, que no mesmo momento você já vai embora, não fica internado, não vai ter problema. E os pontinhos, eles saem por conta própria. Então é uma cirurgia que você não vai ter uma limitação, uma coisa que vai te atrapalhar no teu dia a dia, não. Você volta rapidinho para a tua vida. Pronto. Quando é que é possível afinar esse rosto? Por exemplo, tem idade para isso, doutor? Isso aí é um ponto interessante. Por quê? Porque a gente tem que ir vendo o biotipo da pessoa em cada momento. Por exemplo, no meu caso, minha necessidade está hoje maior no sulco. Não é nem na bochecha, porque o meu já está marcando aqui. Então não tem uma idade específica. A gente faz bichectomia com paciente de 20 anos, de 40 anos também. Mas a gente vai ver a avaliação do caso do paciente, o que é o melhor para o caso. Interessante. Eu sou uma pessoa que, acho que desde a minha adolescência, desde a minha infância, como diz mamãe, vamos ter os dentes abertos, né? Vive sorrindo para o mundo. Então a vida inteira eu tive, já é até uma referência. Muitas vezes as pessoas me olham e sabem que eu tenho, né, essa forma, meu jeito de sorrir acaba de uma certa forma mostrando mais. Mas essa questão também de afinar o rosto, a gente tem que observar também o tipo, o osso não, afinar o rosto. A gente tem que observar esses detalhes também? Sim. Porque tem gente que fica estranho. E o processo de envelhecimento da gente, ele acontece de cima para baixo, certo? Então, com o passar do tempo, a gente vai perder osso, a gente vai perdendo gordura e esses tecidos eles vão caindo. Então ele vem de cima para baixo. É por isso que o raciocínio da cirurgia, por exemplo, a gente faz o levantamento, tá? Para poder melhorar aqui, melhorar o cantinho da boca, que o cantinho vai ficando caído também, que a boca vai ficando fininha. Então é justamente a avaliação, a gente vê esse osso, que é a maxila, a gente vê aqui a bochecha em cima. E às vezes, o que é que as mulheres, por exemplo, quando fazem a maquiagem do efeito blush, o que é que elas estão conseguindo? Ela alonga o rosto aqui em cima, que dá uma sensação de afinar. E você nem mexeu na parte de baixo. Muito interessante. Bacana, né? Quem é o candidato, no caso, ideal para esse tipo, então, de procedimento? A bichectomia deve ser feita por aquele paciente que morde ou que tem dificuldade aqui quando vai falar e sente essa bolsinha, essa gordurinha na boca. Não é tanto o lado da estética, né? O lado da estética, ela vem, exatamente, é um benefício. É um benefício, né? Mas não é a indicação. Pronto. E, doutor, no sentido, assim, de pessoas que querem fazer, quem não vai poder fazer? Eu estou gestante, acabei de sair de uma gestação. Quem são as pessoas O principal motivo são aquelas pessoas que já têm um rosto muito magro, que não tem por que a gente fazer, né? Aí a gente vai avaliar problemas de saúde, a gente vai avaliar, por exemplo, a gestação, porque, por exemplo, às vezes você tem alguma doença que te impede que tome anestesia ou que possa aumentar um risco de sangramento, que é uma cirurgia que ela é feita na forma de dentro, né? Então, para não ter perigo de ter um sangramento e depois ter um sangramento no rosto. Então, a gente vai ver de acordo com as doenças e de acordo com a condição da pessoa naquele momento. Pois é, tem uma pergunta, inclusive de uma vizinha próxima a mim, que tem problema de diabetes, né? E a gente fala sempre que vai falar sobre os assuntos e tudo, chama atenção, né, para todo mundo assistir. E foi uma das grandes preocupações. Ela é bem fofinha, ela fez uma cirurgia para redução, né? Ela é muito forte. Só que ela ficou uma magra, porém com muita gordura, né, na bochecha. E ela disse que foi uma das partes que ela pouco emagreceu. E, assim, de uma certa forma, ela descobriu logo depois dessa cirurgia, porque a gente sabe que a obesidade também mexe muito com o lado do diabetes, né? Os hormônios. E ela chegou a uma diabetes, né? É um caso interessante. O diabetes é uma doença que preocupa muito a todos, porque ela
pode acometer tudo, né? Atrapalha a cicatrização, ela pode atacar o rim, ela pode mexer no fígado, na vascularização, no sistema, nas veias, né? Então é uma doença que mexe em todo o corpo. Algumas cirurgias ela vai ter que ter controle, ela vai ter que ter um cuidado especial por causa disso. Mas cirurgias menores, como por exemplo a bichectomia, ela vai poder fazer sem problema. Só que com a perda de peso, às vezes tem pacientes que perdem 30, 40 quilos numa cirurgia, por exemplo, de redução, e aí essa perda de peso é tão grande que a gente vai ter que avaliar outras coisas também. Às vezes ela vai ficar com a flacidez, às vezes ela vai ficar com aquela bochechinha no canto aqui do rosto, e aí a gente já passaria uma cirurgia maior que já faria a bichectomia junto, no mesmo momento, mas já faria o levantamento do rosto. Então aí a gente vai avaliar esse caso de acordo com a flacidez do rosto. Olha, veja só a diferença de você sair buscando as informações e você ter um profissional à altura para conversar com você. O cirurgião plástico que está aqui conosco, ele está deixando bem claro que quando você chega num consultório, que você procura um profissional verdadeiramente à altura, ele vai falar sobre o que você está na busca, que é a bichectomia, mas lá ele vai te avaliar e talvez não seja necessário você realmente ter que fazer essa cirurgia e ele vai te dar outras alternativas. Isso é algo muito interessante para as pessoas ouvirem. Não é porque eu quero fazer. Porque às vezes você vem focado naquele ponto e você só está enxergando aquele ponto e você tem que avaliar todo o restante. E saber, inclusive, dizer, ó, isso aqui não vai ser o melhor, vai ser isso daqui. Pronto. Doutor, para eu chegar a essa cirurgia, existe algo que eu tenha que fazer antes e logo depois quais são os cuidados? Sempre é mais seguro a gente fazer exames, como a gente falou da própria diabetes, porque se tiver descompensado, a gente vai ter que ver pressão. Então a gente vai ter os exames pré-operatórios, para a gente poder fazer um procedimento sem medo, com toda a segurança. E nessa consulta a gente já vai te dizer também, olha, você vai precisar de alguns dias de repouso, no caso da bichectomia, sem comer coisas muito quentes ou coisas muito duras, e a gente vai dar todo esse cuidado pós-operatório. Mas é uma cirurgia que você volta rapidamente para o teu dia a dia. Muito bom. Então agora você já sabe, quer ficar com o rosto belíssimo, mas quer também trazer saúde para você? Já imaginou? Tem gente que toda hora tá comendo e vai mordendo, né? Morde. Eu não sei por que isso acontece comigo. Então, assim, por isso que é bom você procurar um profissional, avaliar como está a sua saúde, como você está se sentindo, né? Para que você tenha dias melhores na sua vida. E a gente aproveita para perguntar para o doutor se faltou alguma dica, mais alguma informação que a gente possa levar para quem está em casa. Só para terminar, eu acho que sempre é muito válido a gente se cuidar, a gente se sentir bem, mas sempre com moderação, sempre a gente fazer aquilo pela gente e que vai ser bom, né? Sem exageros, sem querer modismos ou sem querer ouvir a opinião dos outros. A gente tem que seguir pra gente e o que a gente se sente bem. Verdade. Eu costumo dizer que eu acho que a cirurgia ela é bem interessante, desde que você queira ser você, né? A partir do momento que você faz algo para você se sentir bem, para que depois você não venha ter queixas de que A, B, C não gostaram do que você fez, primeiro você tem que fazer para você. E de uma forma que você fique o mais natural possível. Eu acho muito interessante quando alguém diz que fez uma cirurgia e a gente vê que foi para melhor. Isso sempre para o rosto, né? Você não vai querer fazer uma cirurgia de nariz ou de olhos ou de bichectomia para você ficar estranho e às vezes as pessoas ficam até incomodadas, as pessoas ficam te vendo e estão incomodadas com aquela mudança. Então você tem que sentir bem, tem que estar sentindo bem consigo mesmo e tem que ser uma coisa natural, um resultado bonito para você. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Vamos colocar o Instagram do doutor aí na telinha. As pessoas que tiverem interesse de entrar em contato com ele, fiquem à vontade. A gente pode também reforçar o Instagram, doutor. Posso falar? Então é Carlos Tágera. Vai ser uma honra conversar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição sempre. A gente que agradece, doutor. Continua aqui com a gente.